crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Meus amores, para a aula de hoje nós vamos precisar do nosso livro didático. Nós vamos ver o assunto da página 146. Então, se você não está com o seu material, pausa o vídeo bem rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a prof. Na aula passada, crianças, nós vimos sobre os 3 tipos de rochas, lembram? As rochas ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Mas hoje eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que as rochas, elas podem se transformar? Isso mesmo, elas podem mudar o seu formato. Vou dar um exemplo para vocês. Uma rocha, quando fica muito exposta ao sol por muito tempo, ela pode se dilatar, ou seja, ela pode abrir, inchar, ela fica um pouquinho maior. Isso porque ela está debaixo do sol por muito tempo. Quando esse sol passa e essa rocha resfria, quando entra em contato com o ar mais frio, em vez dela dilatar, ela vai se contrair, ou seja, ela vai diminuir, certo? Esse processo de dilatar e contrair por muitos anos faz com que a rocha se modifique, ela se transforme. Então, ela pode ganhar rachaduras, pode partir no meio, porque ela fica exposta ao tempo. Outra maneira de transformar essas rochas, crianças, e isso vai ocorrer o desgaste dessas rochas, é também os seres vivos, isso mesmo. Conforme os seres vivos vão andando ali em cima, alguns animais têm o costume de roer os dentinhos, nas rochas e nas pedras. Isso pode causar um desgaste nessas rochas, certo? O que influencia nesse desgaste também são as coisas naturais que ocorrem no meio ambiente, como, por exemplo, o vento, o ar, a chuva forte. Tudo isso pode desgastar e fazer com que ocorra transformações nas rochas. As rochas também são formadas por segmentos, certo? Esses segmentos são pedacinhos de rochas quebradas. E esses segmentos, quando eles são encontrados lá no fundo do mar, eles se juntam, certo? E eles vão formando camadas nas rochas, certo? Se vocês pegarem lá no livro de vocês, na página 146, tem uma imagem, lá na foto 1. A prof vai pôr aqui do ladinho para vocês verem. É uma rocha formada por fragmentos de calcário, ou seja, são fragmentos de calcário, São sedimentos, pedacinhos que caiu dessa rocha, certo? Que se juntou no fundo do mar e formou o fragmento de calcário, ou seja, várias camadas de calcários. Como diz aqui no livro também, crianças, pode acompanhar a leitura junto com a prof. Em algumas rochas que são formadas pelo acúmulo de sedimentos, que esses acúmulos que a prof falou agora há pouco, que vai formar as camadas da rocha, tá? Também pode incorporar algumas coisas juntos com as rochas, como, por exemplo, materiais como lodo, restos de conchas e esqueletos de animais e grãos de areia. Tudo aquilo que tem no fundo do mar vai se juntar com esses sedimentos de rochas e formar camadas rochosas, certo? Ao longo de milhares de anos, crianças, as altas temperaturas, ou seja, o sol muito quente e o movimento de camadas de rochas que ficam em regiões mais profundas do solo também pode causar desgaste e originar transformações em algumas rochas antigas, tá? Então, essa temperatura que vai modificar as camadas das rochas que ficam lá nas regiões, lá no solo, lá embaixo, além dela modificar as rochas antigas, ela pode criar rochas novas. Então, novas rochas com novas características e novos formatos, como é o caso dessas 2 rochas que a prof vai colocar aqui do lado para vocês verem, tá? Então, de uma única rocha que teve uma transformação, saíram vários outros tipos de rochas. Lembrando, crianças, que é um trabalho
que demora um tempo muito longo para acontecer, tá? Então, se você tem uma rocha que ela vai ficar exposta no sol hoje, depois vai esfriar, então ela vai dilatar e depois vai contrair, ela não vai se transformar hoje mesmo, tá? Ela demora muitos e muitos anos, é um processo muito longo que vai transformar essas rochas. Atividades, crianças. A atividade de hoje é apenas responder o formulário que a prof deixou disponível lá no Classroom de vocês, tá bom? É uma atividade avaliativa, meus amores, então leiam com bastante atenção e façam com bastante calma, combinado? Não esquece de enviar no final para a prof. Façam uma boa aula, meus amores, e até semana que vem. Beijos no coração!